que você verá a seguir foi extraído e adaptado do livro Lampião, a Raposa das Caatingas, do escritor e pesquisador João Bezerra Lima, irmão. Outra tentativa de vingar a morte de Livino ocorreu em fevereiro de 1926, ao tomar conhecimento de que as volantes de Gino José Belarmino e de Optato Gueiros, com os famosos Cabras de Nazaré, mais de 50 homens, estavam pernoitando na fazenda Sul de Novo, a sudoeste de Betânia, Lampião decidiu preparar uma emboscada. Com o auxílio de uns 20 cangaceiros do grupo conhecido como os Caboclos, por serem descendentes de índios da região de Jacaré, perto dali, encabeçados por Manuel Pequeno, Lampião pôs uma tocaia logo depois do arraial de Caraíbas, na passagem do riacho São Brás, pressupondo que a volante ia para o povoado Jacaré. O bando foi dividido em 3 grupos. Um, chefiado por Lampião, se entrincheirou num serrote em forma de ferradura na margem esquerda do riacho. Outro, encabeçado por Manuel Pequeno, se escondeu no lado oposto, um pouco à frente, protegido pelas barrancas do riacho. O terceiro, a cargo de Antônio Ferreira, foi postar-se na retaguarda, dentro do mato, a alguns metros da estrada, de modo a não permitir que a tropa retornasse por onde viera quando fosse atacada pelos outros grupos. Os cangaceiros tinham deixado os rastros de propósito no caminho para atrair as volantes. Essa emboscada ocorreu no dia 4 de fevereiro de 1926. Ao amanhecer, a volante de Gino passou por Caraíbas. A outra volante, com Cabras de Nazaré, vinha um pouco atrás. Às 7 horas da manhã, a tropa de Gino apontou na estrada, puxada pelo rastejador Batoque. Os cangaceiros que estavam escondidos antes do riacho deixaram que a tropa passasse. Quando ela chegou perto do riacho, começou a fuzilaria, sendo de pronto abatido 3 soldados e ficando 7 feridos, inclusive o tenente Gino. Em desespero, muitos soldados nem esperaram as ordens do comandante, danaram-se mato adentro. Outros, mais disciplinados, gritavam para o tenente para que ele ordenasse a fuga. Um soldado esbravejou: "Tá esperando o quê, Gino? Manda a gente correr, vai morrer todo mundo." O tenente olhou de um lado, olhou de outro, não viu o Optato Gueiros, ou melhor, quase não viu mais ninguém, além dos que estavam feridos, e então gritou a plenos pulmões: "Retirada! Retirada!" Os soldados que tentaram retroceder foram contidos pelos grupos de cangaceiros que se postaram na retaguarda. Quem correu para a frente recebeu a carga dos cangaceiros entrincheirados no serrote. Os cangaceiros já cantavam vitória, gritando, xingando e ofensas de todo tipo para humilhar os macacos, quando a volante que vinha atrás chegou para socorrer os companheiros, reiniciando-se o tiroteio. Inicialmente, houve um problema entre as forças, pois os Cabras de Nazaré entraram na luta de forma tão estabanada que por pouco não foram liquidados os próprios companheiros. Desesperado, o tenente Gino gritou para Davi Jurubeba: "Davi, a força de Nazaré está contra nós." Só então os nazarenos reconheceram os parceiros e, arriscando as próprias vidas, resgataram os feridos, levando-os para um buraco produzido pela erosão na beira do riacho, e depois para a fazenda São Silvestre, de Manuel Belarmino, a cerca de 1 légua dali. Enquanto isso, Optato Gueiros organizava uma ofensiva. Mandou Euclides Flor, com 10 homens, rodear o serrote a fim de surpreender pelas costas os cangaceiros ali entrincheirados. Essa manobra quase termina em catástrofe,
pois Euclides topou no caminho com outros nazarenos, Davi Jurubeba, Luiz Flor, Pinheiro, Eduardo Costa e outros, que tinham ido levar os feridos à fazenda São Silvestre, e cada grupo supôs estar diante do inimigo. Ao reconhecer Euclides, Davi Jurubeba levantou o rifle e disse aliviado: "Compadre Euclides, quase que ia acabando você." Enquanto Euclides Flor iniciou o ataque pela retaguarda do bando, Lampião, supondo que se tratava de outra volante que estava chegando, suspendeu a luta. Os soldados, contudo, não perceberam isso e continuaram atirando nos matos e nas pedras. Quando perceberam que tinham sido ludibriados, Lampião já estava longe. Da força, os feridos foram o tenente Gino Bellamino e os soldados Manuel Neto, Batoque, João Cavalcante, o João de Anísia, Altino Gomes de Sá, João Pereira dos Santos e João Pinheiro Costa. Soldados mortos: Aristide Panta da Silva, Benedito Bezerra de Vasconcelos e Antônio Benedito Mendes. Os três foram sepultados na margem esquerda do Riacho da Maravilha, perto da confluência com o Riacho do Jacaré. Da parte dos cangaceiros, um tivera a cabeça espatifada e, mesmo morto, os companheiros carregaram o corpo para longe, a fim de não dar gosto à polícia de degolá-lo. Eles mesmos fizeram isso com o defunto. A cabeça foi enterrada a 2 léguas dali, nas caatingas da fazenda Murici, entre Jacaré e Poço do Ferro. Lampião contou aos moradores da região que o cangaceiro morto era Félix Caboge, o famoso Félix da Mata Redonda, seu amigo. Mas o morto era outro. Na verdade, Félix havia pedido para sair do bando dia antes, dizendo que não queria mais ser cangaceiro e ia morar em Goiás. Optato Gueiros, que então era tenente doido por uma promoção, assegurou aos superiores que o corpo encontrado sem cabeça era de Lampião. No Recife, o jornal Pequeno apressou-se em publicar o que chamava de uma notícia das mais alviçareiras, dizendo que havia posto em campo a sua reportagem para que pudesse dar ao público notícias oficiais absolutamente verídicas, de forma insuspeita. A fonte insuspeita era o tenente Optato Gueiros. A notícia alviçareira foi dada também pelo Diário de Pernambuco do Recife e pelo Jornal do Comércio de Fortaleza. Optato passou por cima de seus superiores, telegrafando ele próprio ao governador do estado para informá-lo de suas proezas. A glória de Optato durou pouco. Logo, os mesmos jornais cederiam espaço à notícia da entrada triunfal de Lampião em Juazeiro do Norte, onde seria recebido pelo padre Cícero. Para Lampião, o resultado desse combate foi decepcionante, pois embora muitos soldados tivessem sido feridos, só morreram 3, e eram a raia miúda, simples praças. Quem Lampião queria pegar era Higino e José Guedes. Um cangaceiro disse que viu o tenente Higino na hora da fuga e tinha certeza de que ele estava ferido. Tinha recebido um tiro no braço. Lampião ficou indignado. Um tiro no braço? Só isso? Aquele desgraçado estava no bolo que matou meu irmão. Se eu matar ele 1000 vezes, aquele peste ainda não me paga. Quando os soldados voltaram a reunir-se, foram para São Silvestre, onde passaram o resto da noite cuidando dos feridos. No dia seguinte, receberam a visita do coronel Ângelo da Gia, notório coiteiro de Lampião, mas contra o qual não se podia fazer nada, pois era um dos homens poderosos dos sertões do Mochotó e Navio. O coronel chegou dizendo
que soubera do grande número de feridos e queria ajudar no que fosse preciso. Trazia farinha e rapadura. Pediu que não maltratassem o povo, pois os moradores não tinham culpa de nada. Os nazarenos prometeram ao coronel que nada aconteceria com os moradores. Porém, quando saíram de São Silvestre, esqueceram a promessa. Humilharam e espancaram quem encontraram no caminho. Não importava se era homem ou mulher, velho ou criança. Invadiram fazendas, incendiaram casas e mataram gado. O que a polícia não sabia é que, naquele mesmo instante, Lampião estava cuidando dos cangaceiros feridos, justamente na fazenda Poço do Ferro, do coronel Ângelo da Gia.